2h mais 7 pelo horário de Brasília. Estamos de volta ao vivo com você aqui no JH. Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, viajou para a Arábia Saudita e pediu para que líderes de países árabes apoiem a Ucrânia na guerra contra a Rússia. Até agora, eles mantiveram uma postura neutra no conflito. Apenas a Síria do ditador Bashar al-Assad apoiou abertamente a guerra de Vladimir Putin. Sobre isso, vamos conversar ao vivo com a nossa correspondente, a Bianca Rottier, que está em Genebra. Bianca, foi uma reunião marcada aí pela Liga Árabe, com a presença do Zelensky e a volta também do Assad. O que é que você traz para a gente em relação a tudo isso, por favor? Bem-vinda e boa tarde. Oi, Tralli. Boa tarde para você também, boa tarde a todos, obrigada. Olha que tabuleiro complicado, né? Um é inimigo do presidente russo, Vladimir Putin, o outro aliado próximo. Em 2011, portanto, há mais de uma década, a Liga Árabe suspendeu a Síria do grupo quando o país entrou na guerra civil, que já matou mais de 350 mil pessoas. Mas, desta vez, Bashar al-Assad recebeu calorosas boas-vindas, até mesmo com um abraço do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Num discurso, bin Salman disse que está pronto para ajudar a mediar conversas entre a Rússia e a Ucrânia. Como todos os 22 países da Liga Árabe, com exceção da Síria, a Arábia Saudita tenta se manter neutra. Por um lado, apoiou uma resolução da ONU pedindo a retirada das tropas russas da Ucrânia e prometeu centenas de milhões de dólares em ajuda humanitária ao país invadido. Por outro, resiste em impor sanções ao país invasor. Na visita não anunciada à Arábia Saudita, o presidente ucraniano pediu apoio dos líderes árabes. Volodymyr Zelensky mencionou um plano de paz com 10 pontos e fez uma dura crítica. Disse que, infelizmente, há alguns no mundo, e ali mesmo, entre eles, naquela sala, que fecham os olhos para o que está acontecendo na guerra, incluindo as anexações ilegais anunciadas por Vladimir Putin. Tralli não disse que o tabuleiro é complicado? Eu espero que a gente tenha pelo menos uma boa notícia sobre esse assunto para quando você voltar das férias. Bota complicado nisso, né? Bianca, obrigado aí pelas informações todas. Um forte abraço, um excelente fim de semana para você. Depois da Arábia Saudita, o presidente da Ucrânia deve ir até o Japão para a reunião de cúpula do G7, que é o grupo dos 7 países mais ricos e democráticos do mundo. O presidente Lula também está lá como convidado. A guerra na Ucrânia ela tem dominado o encontro, como a gente vai acompanhar agora na reportagem dos nossos enviados especiais a Hiroshima, Ana Camanducaia, Lucas Luiz e o Felipe Santana. A participação virtual do presidente ucraniano tinha sido anunciada já na quinta-feira. Mas hoje, a vinda de Volodymyr Zelensky a Hiroshima foi confirmada pelo secretário de Segurança Nacional e do Conselho de Defesa da Ucrânia. Ele afirmou que assuntos muito importantes serão decididos aqui e que, por isso, a presença de Zelensky é absolutamente essencial para defender os interesses ucranianos. Detalhes da viagem foram mantidos em sigilo por razões de segurança. Mas a expectativa é que ele esteja no Japão no domingo, o último dia do encontro. Às 10h30 da manhã, líderes do G7 e dos países convidados, incluindo o presidente Lula, farão a última de uma série de reuniões para tratar da guerra. Hoje, os integrantes do G7 começaram o dia visitando o Memorial da Paz em Hiroshima, local atingido pela primeira bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. Eles também plantaram uma árvore. Mas no fim do dia, deixaram o simbolismo de lado para divulgar um primeiro comunicado conjunto contra a guerra. Eles reafirmaram que a agressão da Rússia é injustificada e que vão impor novas sanções ao país. Disseram ainda que vão garantir que o governo ucraniano tenha todos os recursos financeiros necessários até o começo de 2024 e que vão usar todos os recursos possíveis para levar paz duradoura à Ucrânia. Os países do G7 condenam veementemente a anexação ilegal de territórios ucranianos. O Brasil não adota a mesma postura, optou pela neutralidade. Essa neutralidade foi questionada algumas vezes pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Mas, de acordo com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira,
ela significa uma postura equilibrada e construtiva. De uma solução negociada do conflito. O assessor especial para assuntos internacionais Celso Amorim foi a Kiev no começo do mês. Na ocasião, Zelensky reiterou o convite a Lula para visitar a Ucrânia. No meio diplomático, há a expectativa de que o Brasil possa ajudar a mediar um acordo de paz por causa da posição de neutralidade. E um outro convidado do G7 que adota a mesma postura, a Índia, pode ser um aliado importante. Lula deve encontrar o primeiro-ministro indiano Narendra Modi amanhã. Hoje, o presidente brasileiro se encontrou com o primeiro-ministro australiano Anthony Albanese. Os dois conversaram sobre meio ambiente e biodiversidade. Foi o primeiro encontro de uma agenda que se intensifica a partir desse sábado. Na Rússia, Vladimir Putin afirmou que o Ocidente está tentando quebrar seu país em dezenas de estados diferentes. O presidente, ele discursou por vídeo durante reunião do Conselho Russo de Relações Interétnicas. Putin diz que quanto mais sanções o Ocidente impõe, mais o povo russo se une. E afirmou que todo o arsenal dos aliados da Ucrânia, econômico, militar, político e de comunicação, tem o objetivo de atacar a história, a cultura e também os valores russos. Durante a noite, a Rússia lançou novo ataque em cidades da Ucrânia, incluindo a capital Kiev. Foi a 10ª vez apenas neste mês. O Comando Militar da Ucrânia afirma ter destruído 19 dos 28 mísseis lançados. Pelo menos 3 mísseis de cruzeiro e 6 drones teriam escapado da defesa aérea. Ainda não existem informações confirmadas sobre vítimas ou alvos atingidos. Eu falo agora da Geórgia, porque manifestantes por lá nos Estados Unidos tentaram fechar o aeroporto e impedir a chegada de voos diretos da Rússia. O primeiro avião, vindo de Moscou em 4 anos, chegou hoje à capital da Geórgia, Tbilisi. No aeroporto, os manifestantes seguravam faixas dizendo: "Você não é bem-vindo". A Geórgia é um vizinho da Rússia e em 2008 os dois países entraram em conflito. Até hoje, 20% do território da Geórgia, estão sob ocupação da Rússia. Os dois países não têm relações diplomáticas e a Geórgia, apesar de estar colada na Rússia, pretende também entrar na União Europeia. O Irã executou 3 homens envolvidos nos protestos contra o governo que se espalham pelo país no ano passado. E os 3 foram executados hoje de manhã, de acordo com a televisão estatal iraniana. A Anistia Internacional diz que os homens foram submetidos a julgamentos injustos e que provavelmente sofreram tortura. Eles foram condenados à morte por participação em um ataque a tiros, que resultou na morte também de 3 agentes das forças de segurança do governo em novembro. Os protestos no Irã se intensificaram depois da morte de Mahsa Amini, dentro de uma sala da polícia. A jovem foi detida porque não usava corretamente o véu, numa atitude de descumprimento da lei islâmica, de acordo com o governo. Outros 4 manifestantes foram enforcados desde dezembro. A Mahsa Amini, ela foi presa pela Polícia da Moralidade no Irã. Segundo uma reportagem do jornal americano Washington Post, autoridades militares dos Estados Unidos voltaram atrás em uma informação de que tinham matado um chefe da Al-Qaeda num ataque na Síria no começo de maio. Existe a suspeita de que, na verdade, eles mataram um civil aposentado. Vamos conversar sobre isso com a nossa correspondente nos Estados Unidos, a Carolina Cimente. Carolina, bem-vinda e boa tarde. Que informações você tem para a gente em relação a isso, por favor? Oi, Trali, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, essa história toda começou quando, no início de maio, houve um ataque com mísseis americanos no noroeste da Síria, que deixou um homem morto. Logo depois daquele ataque, o Pentágono chegou a dizer que tinha eliminado um influente chefe do grupo terrorista Al-Qaeda, mas não informou a identidade dessa pessoa. E agora, semanas depois, pelo menos 2 militares do Pentágono voltaram atrás na informação. Segundo essa reportagem do Washington Post, ele traz depoimentos com alguns militares que dizem que o homem morto não tinha, na verdade, laços com terroristas. Era
pai de 10 filhos, estava no momento do ataque cuidando de suas ovelhas, se chamava Lofty Hassan Misto, tinha 56 anos e foi identificado como sendo uma vítima. Ele era um ex-pedreiro que vivia tranquilamente no noroeste da Síria, de acordo com entrevistas com o irmão dele, o filho dele e outras 6 pessoas que o conheciam. Outro militar, que também falou com o jornal Washington Post de forma anônima, disse que, embora acreditemos que o ataque não matou o alvo original, acreditamos que a pessoa seja da Al-Qaeda, do grupo terrorista. Mas a verdade é que esses erros fatais para os civis são mais comuns do que os militares querem admitir, gostam de admitir, né? Em 2021, a gente pode lembrar, os Estados Unidos e o governo de Joe Biden foram fortemente criticados por matarem 10 civis, inclusive 7 crianças, em uma ofensiva no Afeganistão, em que os americanos acreditavam estar atingindo terroristas. Há indicações que tenha sido a mesma situação agora no início de maio, Trali. Obrigado, Carolina. Um ótimo trabalho para você aí nos Estados Unidos e até uma próxima oportunidade. Cidade de Denver, no estado americano do Colorado, recebeu o primeiro ônibus de imigrantes enviados pelo governador do Texas, Greg Abbott. O político, que é do Partido Republicano, já mandou imigrantes para outros estados governados por democratas, como Nova York. Vamos para lá, então, direto com a nossa correspondente, a Candice Carvalho. Que situação, hein, Candice? Bem-vinda e boa tarde. Oi, Trali, boa tarde a você, boa tarde a todos. É realmente uma crise, né, de imigração que Nova York e outras cidades americanas também vivem, né, que o país vive nesse momento. A estimativa, Trali, é que hoje mais 15 ônibus com imigrantes da América Latina cheguem até a cidade de Nova York. Se esse número se confirmar, a gente está falando aí de pelo menos mais 450 imigrantes. Tanto o prefeito Eric Adams quanto a governadora Kathy Hochul disse que esse número é praticamente insustentável. E por isso que a cidade tem colocado, a gente tem mostrado aqui no jornal hoje, tem transformado hotéis em abrigos. A gente está justamente em frente a um deles. Esse hotel aqui atrás da gente é o Roosevelt Hotel, é um dos hotéis mais famosos, historicamente, ali, mais clássicos da cidade de Nova York. Esse hotel, ele costumava, é um hotel que existe desde 1920, costumava ser QG de campanhas presidenciais. Vários filmes de Hollywood foram gravados, algumas cenas aqui nesse hotel. É um hotel muito famoso que hoje está sendo aberto de uma maneira diferente, como abrigo para imigrantes. Aqui atrás um ônibus que chegou há pouco. Esse ônibus ele vai levar imigrantes que chegaram hoje de manhã aqui ao Hotel Roosevelt e que vão ser espalhados para outros abrigos da cidade. Então esse hotel nesse momento ele tá servindo de uma base para as pessoas que estão chegando e muitas dessas pessoas estão sendo hospedadas aqui. Os números de imigrantes na fronteira dos Estados Unidos essa semana baixaram, mas como você disse, Trali, a crise continua grande. O avião fretado pelo governo americano pousou na Guatemala, levando 115 imigrantes deportados dos Estados Unidos. Pelos próximos 5 anos, nenhum dos passageiros deste voo pode tentar entrar de novo nos Estados Unidos. Quem fizer isso e for pego pode acabar na prisão. São regras como esta que têm baixado o número de imigrantes na fronteira. Você vai tentar de novo? Acho que não, diz este homem. As novas regras fazem parte da velha lei de imigração americana, a título 8, em vigor desde os anos 1980. Durante a pandemia, foi substituída pela título 42, mas desde quinta-feira da semana passada, com a declaração do fim da emergência de saúde pública nos Estados Unidos, a título 8 voltou a valer. Nos dias que antecederam a mudança da lei, o governo americano se preparou para uma crise, um aumento no fluxo de imigrantes tentando entrar no país. As apreensões chegaram a 10 mil por dia, mas no último sábado baixaram para 4.200. A principal diferença nas duas leis é que, nos últimos 3 anos, sob a título 42, a Polícia de Imigração não processava mais pedidos de asilo. Com a justificativa de proteger os Estados Unidos dos riscos da pandemia, os casos eram negados instantaneamente e sequer eram registrados. Na prática, isso significa que um imigrante que tivesse sido deportado podia tentar cruzar a fronteira de novo inúmeras vezes,
já que o risco de implicações legais era muito baixo. Agora, este imigrante deportado diz que, sob a nova regra, recomenda que as pessoas tentem entrar nos Estados Unidos usando as vias legais. Sem a documentação, é muito perigoso. É muito perigoso. Além de regras restritas para pedidos de asilo, o governo americano reforçou a fiscalização na fronteira, com o envio de mais 1.500 agentes. Além disso, a partir de acordos, novos centros de imigração foram abertos em países que fazem parte da rota de imigração. A ideia é desafogar a fronteira com o México. O governo americano alega que, por conta dessas medidas, foi possível evitar uma crise de imigração ainda maior da que os Estados Unidos já vivem. Ainda assim, a situação é grave. Dia ou noite, milhares de pessoas esperam em frente ao muro que separa parte dos Estados Unidos da América Latina. Aqui no Brasil, o Aeroporto Internacional de Natal foi arrematado hoje por 320 milhões de reais. O leilão, que é o primeiro do governo Lula, aconteceu hoje de manhã na Bolsa de Valores de São Paulo. Esse aeroporto, então, olha, foi o primeiro a ser privatizado no Brasil ainda em 2011, mas em 2020, a empresa administradora devolveu o aeroporto para o governo. E aí, no começo desse ano, 2023, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, aprovou o edital da relicitação, que é o primeiro desse tipo no Brasil. E o leilão de hoje foi vencido pela empresa Zurich Airport International. O novo contrato vai durar 30 anos. O aeroporto, que fica a 30 quilômetros do centro de Natal, tem capacidade para receber 6 milhões de passageiros por ano. E a seguir aqui no JH, o STF formou maioria para proibir a revista íntima vexatória em visitantes de presos. As mudanças também na nova carteira de identidade e os clássicos que movimentam a rodada do fim de semana no Campeonato Brasileiro. O Jornal Hoje volta já já.